Esta sabe-se lá, né? Olá, estamos abrindo mais um painel regional, sempre você acompanhando a gente neste horário da 1h30 da tarde, com o programa ao vivo, com personalidades da nossa região e do Brasil, para debater os principais assuntos, os temas importantes, não é? O que faz a pauta da nossa Baixada Santista e, claro, os temas e os assuntos de interesse nacional também. Você acompanha a gente, participa conosco, o telefone está aberto, 30 14 52 81, como você está acostumado, para ligar para cá, enviar sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião em cima dos assuntos e dos temas que a gente coloca em discussão. Pelas redes sociais, também para você enviar a sua mensagem para a gente, facebook.com/Painel Regional TV. Nessa edição, com muito prazer, a gente traz aqui ao Painel Regional o advogado Ayrton Cinto, aqui à minha esquerda, mais uma vez participando com a gente, ao lado dele o secretário de Saúde de Cubatão, Benjamin Rodrigues Lopes. E aqui à direita, mais uma vez também conosco, a cientista política, a professora Olívia Pérez. Na abertura do painel, sempre você acompanha comigo aqui, as manchetes dos nossos parceiros, né, os jornais parceiros do dia a dia aqui do programa. Está aqui o Diário do Litoral, o DL, trazendo na capa a seguinte manchete: pedágio do sistema manchete imigrante sobe para R$ 22,90, né? O reajuste foi entre 4,11% e 8,47%, todas as rodovias estaduais. Não vai subir hoje, mas sobe amanhã, dia 1º de julho. O Ayrton recebe aqui o diário, por favor, repassa ali ao secretário, Dr. Benjamin. E Olívia Pérez ganha também aqui o seu Diário do Litoral. E, como você sabe, do mesmo grupo de comunicação do DL, a gente sempre tem aqui o destaque, a manchete do Gazeta de São Paulo, que circula por todo o estado, Vale do Ribeira, Baixada Santista também. Corrupção na Petrobras é descomunal, diz o procurador. Durante o debate ontem, candidatos ao cargo de Procurador-Geral da República, né, entre os candidatos, o atual procurador Rodrigo Janot disse e usou esse termo, descomunal caso de corrupção em relação ao escândalo do Petrolão, né, que nós estamos acompanhando, essa Operação Lava Jato da Polícia Federal interminável, né? Ayrton Cinto, por favor, Dr. Benjamin, e aqui a nossa Olívia Pérez, mais essa edição do jornal Gazeta de São Paulo. E sempre começando aqui pela esquerda, a gente agradece aqui as participações dos nossos companheiros de bancada. Ayrton Cinto, tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Edgar? Mais uma vez, prazer estar com a professora Olívia, a Ione, Benjamin, e dizer que a gente continua aqui à disposição aí para bater um papo, para esclarecer situações envolvendo aí, principalmente serviços públicos mal prestados aqui na região, mas especificamente Guarujá e Vicente de Carvalho. Secretário de Saúde, Benjamin Lopes, obrigado por estar conosco. Tudo bem, secretário? É um prazer enorme estar aqui com você, Boturão, e com os nossos companheiros de bancadas, e me ponho à disposição para discutir um pouquinho a saúde nas nossas regiões aqui da Baixada Santista. Professora Olívia Pérez, mais uma vez com a gente. Tudo bem, né, Olívia? Tudo bem, Boturão. Boa tarde às pessoas da mesa e boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Só lembrando mais uma vez para você, 30 14 52 81, ligue para cá, participe conosco. Envie a sua mensagem pelo facebook.com/Painel Regional TV. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do Painel Regional e acompanhe a gente em tempo real. Programa encerrado, você pode rever através do YouTube, claro, o programa por inteiro ou os trechos que você julgar mais interessantes, né? Quem acompanha tudo isso, a sua participação e a nossa produção, sempre a Ione Furukawa. Tudo bem, né, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Ayrton, seu Benjamin, a doutora Olívia, você aí de casa que está nos acompanhando nesta tarde, o Facebook que já está aberto, esperando você entrar em contato com a gente, com a sua participação, com dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, a nossa bancada democrática e também a nossa produção está te esperando através do telefone. Democraticamente, não é como é a estrutura toda aqui e o logo oficial do painel regional, a bancada livre, democrática, para todo mundo poder se manifestar. Nós recebemos aqui há uma semana, 10 dias aproximadamente, 2 vereadores de Cubatão, Adeildo Eleodoro Dinho, do Solidariedade, né, e também o vereador Roxinho, do PMDB, certo? E o foco central do debate, da discussão, foi exatamente a área da saúde na cidade de Cubatão. Foram disparadas aí muitas críticas direcionadas à prefeita e à situação da saúde, já que os 2 vereadores afirmaram taxativamente, especialmente o vereador Dinho, que o PS está numa situação muito difícil, uma situação muito ruim, não é? Faltando médicos, e há uma crise aí envolvendo a pró-saúde
responsável pelo pronto-socorro ou pelo Hospital Municipal de Cubatão, que não está recebendo repasse, com isso os médicos não estão recebendo, outros profissionais da área de saúde, então falta médico, enfim, uma situação muito complicada. Eu queria então que o secretário mostrasse para a gente aqui, falasse um pouco sobre esse tema com a gente e a respeito dessas críticas que foram feitas aqui, o secretário Benjamin. Muito obrigado pelo direito, pela oportunidade de a gente poder discutir esses assuntos. Eu ia brincar um pouquinho só, Boturão, antes de começar a falar disso, que você me dá duas notícias aqui no Diário do Litoral que me assustam. Uma é o adeus do Robinho, como santista a gente sofre isso. O segundo, que não é tão piada assim, é o aumento do pedágio na Imigrantes. E uma das discussões, momentos antes de eu subir... Imigrantes Anchieta, se fosse só na Imigrantes até dava para discutir, né? Você colocou no ponto que é fundamental. Eu, como usuário, tenho que descer pela Anchieta no final de semana. Mas existe uma outra discussão. Eu estava agora na pré-conferência estadual, e uma das discussões que Cubatão tem é que nós somos a única cidade da nossa região que é cortada pelas 4 rodovias. O nosso pronto-socorro central, que é o foco agora da minha discussão, ele atende todos os acidentes dessas rodovias. Se você que está me ouvindo, infelizmente, sofreu um acidente na Imigrantes ou na Anchieta, é para lá que você vai. E nós não temos um único centavo de repasse, nem da prestadora de serviços, nem do governo do estado. Deveria ter, né? Deveria ter. É uma das brigas que a gente começa, eu sou secretário de Cubatão há quase 4 meses, e é uma dessas brigas que a gente começa a implantar. Para a gente entender o que é Cubatão, Cubatão é uma cidade de 120 mil habitantes. Esta cidade de 120 mil habitantes possui um hospital. É a única cidade deste porte na nossa região e no Brasil que consegue sustentar esse hospital, no valor atual de 6 milhões por mês. É uma tremenda despesa para um orçamento da cidade. Além disso, eu sou a única cidade da região que tem um pronto-socorro infantil público. As outras cidades ou têm adaptações ou têm por prestadores outros. Nós não, nós mantemos este pronto-socorro. Um pronto-socorro adulto, uma UPA, que faz um atendimento exemplar. Eu tenho 18 unidades de saúde da família, eu tenho mais 7 unidades de saúde tradicional, eu tenho centro de adultos, centro de saúde da mulher, ou seja, eu tenho uma gama enorme. 88% do que eu gasto na saúde vem do governo municipal, dos cofres. A gente brinca da viúva, do poder público local. 22% vem do governo federal. Falta um ente nesta negociação. Eu não tenho nenhum equipamento de saúde do estado de São Paulo na minha cidade. É diferente de Santos. Santos, cidade sede da nossa região, que além de ter hospitais particulares, ela ainda tem um hospital regional, Hospital Guilherme Álvaro, tem um equipamento do estado, o AME, e 70% da população de Santos é SUS não dependente, tem convênio de saúde. Volto para Cubatão. Eu não tenho nenhuma AME. Cubatão não tem nenhum equipamento do estado, não é nem AME. Se a gente brincar que Guarujá tem um hospital de infectologia lá. Eu pego Praia Grande, eu tenho um hospital que era municipal, que foi estadualizado, Irmã Dulce, e eu tenho o AME. Por que Cubatão é esquecida? Vamos jogar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. As cidades são cidades turísticas, Cubatão não é. Apesar de todo turista que vem para a nossa região, passa por Cubatão, não tem como. Ou pela Imigrantes, ou pela Anchieta, ou pela Dom Domênico Rangoni, ou para Pedro Táxi, passa por lá. Para ajudar as cidades que recebem afluxos de turistas no verão, o governo do estado faz o projeto Verão. É um aporte de dinheiro para programas especializados. Vocês conseguem adivinhar qual é a única cidade da nossa região que recebeu 0 do projeto Verão? Cubatão. Esse é o meu plano em que eu chego na cidade. Neste momento que eu chego, há uma crise de relações entre o prestador de serviço, a ProSaúde, que presta o serviço no Hospital Modelo de Cubatão, e a Prefeitura, no que atende ao serviço de urgência e emergência. A questão de 3 semanas, eu sou surpreendido, após uma negociação dura com a ProSaúde, que eles comunicam que eles não vão mais pagar os médicos do meu serviço de urgência e emergência. Há uma discussão entre os advogados se o contrato previa ou não previa esse serviço. Mas antes eles pagavam.
Antes de janeiro eles pagavam, o contrato muda em 17 de janeiro. De 17 de janeiro para cá eles pagaram de maneira irregular, o que gera todo um questionamento dos profissionais médicos. O secretário de Saúde entra para discutir essa questão e há 3 semanas a ProSaúde se manifesta formalmente à Secretaria de Saúde e à Promotoria do Estado dizendo que não é responsabilidade dela. Nós questionamos isso. A partir daí, quando ela formalmente faz isso, a gente faz com que a Prefeitura se mobilize e a gente acabou de publicar uma contratação de emergência para os médicos, no meu pronto-socorro adulto, o meu pronto-socorro infantil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e a Psiquiatria de Urgência e Emergência, para que a gente em nenhum momento sofra uma solução de continuidade no atendimento de urgência. Eu quero chamar a atenção que em nenhum momento o pronto-socorro foi desassistido de profissionais médicos, porque nós temos um corpo reduzido, mas eficiente, de médicos contratados, concursados da Prefeitura, que chegam em torno de 27, um número bem inferior ao que eu necessito. Por isso, a gente faz agora uma contratação de emergência com um segundo passo. Não me interessa contratar apenas por emergência, me interessa resolver o problema de uma maneira efetiva. Então a gente discute se a gente vai chamar novamente um concurso público para esses médicos ou se a gente terceiriza o serviço transformando numa UPA ampliada. UPA é uma unidade de pronto atendimento, que no nosso caso, além do pronto atendimento, também manterá o atendimento de urgência e emergência. A gente está em negociação para ir a Brasília agora para transformar. E aí a gente, além da mudança do corpo de médicos, estamos fazendo uma mudança na parte física. Esse é um pronto-socorro, eu não vou revelar a minha idade, que seria uma deselegância comigo mesmo, mas quando eu era aluno, já era aquele prédio. Este prédio sofreu alterações durante os anos, mas ele precisa ser reconstruído. É o próximo grande projeto que a gente quer colocar em Cubatão. Perfeito. Olívia, pois não? Você levanta vários questionamentos para tentar entender um pouco desses problemas na área da saúde. Só uma primeira perguntinha, para a saúde é uma OS? É uma OS. E é isso que eu queria perguntar. A primeira legislação referente às organizações sociais, as OS, que são organizações sem fins lucrativos, a primeira legislação da Baixada Santista foi na cidade de Cubatão, né? Lá em 2002, aprovou-se que áreas como educação, assistência social, saúde, meio ambiente, cultura e desenvolvimento científico e tecnológico poderia ser gerido por uma organização sem fins lucrativos. Esse é um assunto sempre muito controverso, porque de um lado existem governantes e políticos que defendem que essa é a melhor forma de gestão do equipamento público. Quando o Estado ele transfere para as organizações sem fins lucrativos, ele ganha em eficiência e economiza dinheiro. Para outros, as OS, para outra linha, né, outra corrente, as OS são muito problemáticas, porque elas transferem o que é responsabilidade estatal para uma organização sem fins lucrativos, que na verdade de alguma forma vai lucrar ou não, se não estaria gerenciando um equipamento público, não daria com um dispêndio de energia. Quando você me fala agora de um problema de gestão como a ProSaúde, eu me pergunto duas coisas. Primeiro, de quem que é a responsabilidade quando a organização social não está atendendo direito? É da organização social? É do poder público? Segundo, será que o problema não é esse formato de gerenciamento, de cuidado de um equipamento na área da saúde que saiu do poder público e foi transferido para uma organização social? Olívia, acho que os teus vários questionamentos de um momento só, vamos lá, vamos tentar organizar algumas coisas. Assim, a minha formação básica sempre coloca o seguinte, a responsabilidade é do poder público. No primeiro dia que eu chego na cidade de Cubatão, a minha discussão com a OS e com todas as outras entidades e com os funcionários, assim, olha, independente do que acontece, aqui há um gestor. O gestor é o secretário de saúde. A OS, ela pode potencializar as decisões com rapidez ou não. Isso depende da OS e depende do gestor. Então, eu cada vez mais não acredito num pacote igual para todos os locais. Eu falo que igualdade é tratar desigualmente pessoas ou entidades desiguais. O modelo optado por Cubatão, ele tem algumas conotações locais que dão a cor. Então, vou dar um exemplo para a gente começar a entender. O salário médio de um médico que faça um plantão de 12 horas na região está em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500. O salário do mesmo médico em Cubatão está em torno de R$ 300 a R$ 400.
todas as vezes que tentaram se fazer um concurso público, houve não participação dos médicos. Este valor está muito abaixo. Este valor está muito abaixo por uma condição histórica. Em Cubatão, os salários dos profissionais de nível superior são atrelados. Para aumentar o salário do médico, que aí não é o médico que está defendendo o médico, mas por uma questão de mercado, o médico ganha mais do que ganha um professor na região. Eu tenho que aumentar o salário de todos os profissionais de nível superior. Isso engessa a administração. Quando a gente fala no serviço burocrático, a gente até suporta esse engessamento. Mas quando nós vamos discutir que a finalidade principal da saúde, que é prover a vida da pessoa, a gente não pode ter essa limitação. Existe, de fato. Então, o mecanismo de assumir uma OS é facilitar com que você consiga contratar a mão de obra e, principalmente, conseguir contratar os insumos. Várias cidades pelo país têm dificuldades nos seus leilões, nas suas licitações, para adquirir insumos em saúde. Quando o caderno atrasa, é um problema sério. Mas quando um medicamento atrasa, o problema é de vida ou de sobrevida. Então, esse modelo de OS defendido por muitos dá essa agilidade. Mas se a agilidade não for associada com a responsabilidade técnica, a gente tem problemas de conduta. Em Cubatão, especificamente, desde que eu cheguei, a gente não abre mão do poder de gestão. A gente discute com todos os nossos prestadores os caminhos e aponta, inclusive, mudanças de rumos. Por exemplo, a gente se prepara para lançar uma grande campanha em Cubatão que se chama Nenhum a Menos. O que quer dizer nenhum a menos? A nossa região, Olívia, Boturão e Ciro, nós temos uma vergonha, uma mácula. Nós somos a região do estado de São Paulo em que o nível de mortalidade infantil é o maior. Nós perdemos para regiões muito mais atrasadas. Cubatão é a terceira menos ruim. Só perdemos para Santos e São Vicente. E temos um potencial, por todo o nosso aparato, de reduzir a mortalidade infantil. Nós queremos discutir isso? Nós queremos realmente resolver esse problema? Cubatão quer. Outras cidades tiveram outras opções. Eu brincava aqui antes, nós tivemos cidades que fecharam maternidades. Maternidades estão diretamente associadas à sobrevida da mãe, e nós também matamos mulheres no Brasil acima da média mundial, e está associada à mortalidade infantil. Muito bem. Essa discussão é uma delas. Ayrton Cinto, pois não. A verdade é a seguinte, Benjamin, a professora, na ponta de toda essa discussão quase filosófica e muito jurídica, parte da qual eu conheço um pouco, se a OS é o melhor modelo, se a OS não é o melhor modelo, para o povo entender, para o telespectador que não conhece. A OS é um grupo de pessoas que se reúne através de uma associação e quer prestar serviço para o poder público. Nesse caso, OS especificamente na área da saúde, para as secretarias de saúde dos municípios e do Estado também. Nessa discussão jurídica, nessa discussão quase filosófica, na ponta de tudo isso está a população que, a par dessa briga que é jurídica, tem discussões a respeito da licitação, do empenho da verba pública, que deve ser feito com absoluta precisão e honestidade, é a população que não entende nada disso, a maior parte dela, não consegue alcançar essa discussão e sofre porque dentro das salas, onde se decide quem vai ser contratado, quem não vai ser contratado, ele precisa receber esse atendimento. Serviço público na área primária, que hoje eu me estou cercado de profissionais das duas principais áreas de serviço público, saúde e educação. Nessas áreas especificamente, quem sofre é a população. Quanto mais burocracia, quanto mais política se exercer dentro, ou nessa situação específica de prestação de serviço público na área da saúde, quem vai sofrer é o povão. Eu acho que a discussão tem que ultrapassar, tem que deixar de ser política, burocrática e jurídica. Entrou advogado no meio, enrola tudo. Entrou discussão com juiz, com promotor, enrola tudo. Ainda bem que foi o advogado que falou isso. Mas eu falo, assumo, escrevo e publico o que eu estou falando. Para quantas milhares de pessoas nós estamos falando aqui agora.
Eu acho que a gente precisa chegar num meio termo nessa situação. O questionamento da professora Olivia é preciso e a resposta tanto quanto do Dr. Benjamin, nesse sentido. Mas eu concordo, finalizando aqui, quem é o principal responsável? É o poder público, porque o poder público recolhe imposto para prestar serviços essenciais, entre eles a saúde, que está uma porcaria no Brasil, está uma porcaria no estado de São Paulo, está uma porcaria em várias cidades, principalmente na nossa cidade, que é o Guarujá e Vicente de Carvalho. Você tem um relato importante a fazer, né? Vou passar para o rápido intervalo, estamos em cima do primeiro bloco aqui, né? Sobre a morte do menino de 4 anos, né? Infelizmente, ficou não sei quantos dias lá esperando uma UTI, a UTI não apareceu e ele acabou falecendo. O Ayrton vai poder fazer esse relato, a gente debater um pouco mais aqui com o Dr. Benjamin e com a participação da Olivia também. Daqui a pouco a gente volta aqui com o painel regional, participações do telespectador, a Ione bastante atenta, né? Vai dar um espaço importante para você que está aí do outro lado. Voltamos já já. Boa tarde, amigos do painel regional. Hoje eu gostaria de fazer um convite especial ao senhor aí da poltrona. Às 16 horas, na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Santos, vai acontecer uma audiência pública, onde vai ser cobrado da CPFL esclarecimentos dos altos preços cobrados na energia elétrica. Então fica aí o convite. Exerça seu papel de cidadão. Bom, vamos lá. Acho que eu tenho Dramina, bolsa. Voltando, este é o segundo bloco do nosso painel regional, com o prazer conversando aqui com o advogado Ayrton Cinto, com o Dr. Benjamin Lopes, secretário de Saúde de Cubatão, professora Olivia com a gente, e a Ione sempre atenta à sua participação. A gente repete aqui, 3014 52 81, ligue para cá, participe conosco e pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV para sua mensagem, né? Assunto em torno da saúde pública, falando especificamente de Cubatão, mas entramos também em Guarujá. Eu queria então que o Ayrton, para a gente não perder aqui o fio da meada, né, Ayrton, fizesse então um relato sobre essa situação. Claro que todos os dias acontecem problemas, dificuldades, filas, as pessoas seriam tendo sofrimento danado na saúde pública de Cubatão, Guarujá, São Vicente, Santos, Brasil inteiro, enfim, passando por essa dificuldade. Mas houve um caso aqui sério, complicado, levou à morte um menino de 4 anos de idade. Eu queria que você fizesse esse relato, porque é o espelho aí, né, de tudo que está acontecendo. É muito triste, né, doutora? Muito triste. É uma pessoa que eu tinha contato, inclusive ele é parente, o menino, o Andrei, parente da Fabiana de Jesus. Ele é filho da sobrinha da Fabiana de Jesus, aquela moça que foi espancada e morta lá no Morrinhos. Esse menino, com 4 anos de idade, até domingo, quando ele faleceu de madrugada, ele, morador do Morrinhos, ele sofreu uma lesão brincando, raspou o joelhinho e dali evoluiu para uma inflamação e a mãe levou para o primeiro atendimento, para o PAN, e de lá perceberam que havia uma evolução importante e mandaram para o Santo Amaro. E no Santo Amaro parece que evoluiu ainda mais aí a condição dele da infecção, da inflamação para uma infecção, e colocaram na emergência e ele ficou sedado. Ele recebeu o tratamento de antibiótico e a vaga na UTI foi pedida imediatamente. Por que eu sei disso? Porque a mãe recebeu essa informação e estava correndo atrás de algumas pessoas para poder agilizar a internação, a vaga de UTI para essa criança, que ele precisava, porque foi uma ordem médica, uma orientação médica. Na quinta-feira à noite, nós fomos até o Santo Amaro. Como sempre, fui muito bem atendido pela médica que estava de plantão, a pediatra, pela parte administrativa. E eu pedi para eles, encarecidamente, se não conseguir a vaga até amanhã, façam um relatório, por favor, que a vaga é necessária para a preservação da vida da criança. Porque aí eu vou tentar judicialmente essa vaga. Nós vamos construir uma UTI através de uma ordem judicial. Quantas vezes nós já fizemos isso no Guarujá? Muitas. E eu fui super bem atendido e tal, só que na sexta-feira não apareceu a vaga. Eles não passaram esse documento com a certeza de que no sábado essa vaga apareceria. Na madrugada de sábado para domingo, ele morreu. 4 anos, por causa de um machucado no joelho. Por falta de vaga de UTI numa cidade de 300 mil habitantes. O Dr. Benjamin foi secretário de saúde na época com o prefeito Farid Madi. Inclusive foi ele é o responsável, um dos responsáveis, o cabeça talvez, me corrija por favor, doutor, da instalação do Ana Parteira, naquele prédio ali em Vicente de Carvalho. Isso mesmo. Que eu entendi e batalhei para que o Ana Parteira se tornasse, na verdade,
um hospital de clínicas de atendimento geral, que talvez fosse a ideia na sequência, a gente conversando no bastidor. Correto. Até uma ação popular eu entrei contra a prefeita do Guarujá à época para que não deixasse a União Parteira se tornar um equipamento do Estado, o Emílio Ribas, que é de atendimento de excelência, mas não presta para o Guarujá, não é a prioridade. Uma cidade de 300 mil habitantes, uma criança morreu, mais uma criança morreu por falta de vaga na UTI, que só tem 10 vagas, 10 UTIs na cidade. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, inclusive no ar. Só tem 10 leitos de UTI? Foi o que foi me passado no Hospital Santo Amaro. As 10 vagas, doutor, falaram para mim, estão ocupadas, nós estamos batalhando. Eu falei, se passar de amanhã, me dá o documento que eu vou conseguir na Justiça. A prefeita do Guarujá está semana sim, semana não, em Brasília, tratando de verba para construir estádio. Está lá devendo as cadeiras por fornecedores até hoje. Buscando verba para construir aeroporto, botar para funcionar um aeroporto. Buscando verba ou apoio político, ela reúne toda a força política dela e do seu grupo para tentar fazer funcionar ou construir um túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, a Santos. Isto é prioridade para a nossa cidade? Enquanto as crianças... E vai morrer mais, infelizmente. Quem não consegue construir em 7 anos de governo uma vaga de UTI e pretende ir para a história política da cidade construindo estádio, aeroporto e túnel, está dando as costas para a população. Eu queria só passar a bola rapidamente para o secretário. O Ayrton está feito aí o relato, importante, sem dúvida nenhuma. Cubatão teria essa UTI disponibilizada para, no caso do menino de Guarujá? Nós temos um hospital com 10 vagas de UTI para 120 mil habitantes. Eu não sei se neste momento... A proporção é menor, né? Mas... Neste momento, se naquele momento também, haveria... A gente acaba recebendo crianças e adultos de diversos hospitais da região. Mas aí a gente toca também num outro assunto, que é assim, falta um ente nesta conversa. O governo do Estado, ele não investe no que é princípio dele. Eu não deveria ter um hospital municipal em Cubatão gerido por mim. Hospital é uma característica do Estado de São Paulo. Eu não deveria, por exemplo, ter uma pessoa internada no meu hospital há 50 dias, necessitando de fazer diálise, e não ter a vaga de diálise na rede estadual. E eu estou fazendo a diálise dentro do meu hospital. Porque assim, a determinação que eu recebo da minha prefeita é assim, ninguém é pouco importante. Cada vida do cidadão cubatense vale ouro. Então, eu acabo tendo uma máquina de diálise dentro do meu hospital para colocar esse senhor lá. Ele não vai sair do hospital enquanto ele não tiver condições. Se eu tenho uma criança necessitando de UTI, eu vou arranjar essa vaga de UTI. A gente discute muito isso na responsabilidade do poder público. Alguns momentos o poder público não aguenta. Cubatão passa por um momento, assim, a gente não tem mais dinheiro para investir na saúde. E saúde, eu brinco, que é como enxugar gelo. Quanto mais eu secar o gelo, mais água eu produzo. Quanto mais eu invisto em saúde, mais necessidade eu crio. Há 20 anos atrás eu não tinha UTIs, hoje eu tenho e preciso cada vez mais. O que a gente não pode é perder o bonde da história, Boturão e Ayrton. A gente não pode ficar parado e não discutir isso. Cada dia eu tenho que construir um projeto novo para atender uma demanda nova. O meu pronto-socorro central não cabe mais, eu preciso construir um novo pronto-socorro central. O meu centro de especialidades, eu tenho que construir um novo centro de especialidades. Me permite, doutor, como que o gestor público na área da saúde, quando falta dinheiro, porque falta para todas as cidades, o que ele tem que fazer, na sua opinião? Eu tenho minha opinião, e vou dizê-la antes. Ele eleger prioridades, otimizar aquilo que é prioridade naquilo que é mais carente para a população. Se nesta área da saúde, ou a área da saúde, é muito precária, como é muito precária na cidade de Guarujá, apenas uma comparação. Nós não temos um hospital público no Guarujá, o Santo Amaro faz milagres, os funcionários fazem milagres no Santo Amaro. É um hospital particular, privado, né? Na verdade, privado, que atende, tem mês que o Santo Amaro atende 70%, 80% de SUS. Faz um favor para a prefeitura do Guarujá. Mas constitucionalmente, né, a lei determina que cada município é obrigado a utilizar no mínimo do seu orçamento 15% na área da saúde. Todos os secretários e prefeitos que passam por aqui dizem que gastam muito mais, né?
25, 28, 30, 32%. Guarujá, mesma coisa. Cubatão, igual, enfim. Então, aí a prioridade... Eleger prioridade. Mas como é que faz, Vamos então? lá, deixa de procurar investimento na área do aeroporto, que é importante, mas não é prioridade. Na questão do túnel, tanto apoio, tanta força política para construir esse túnel, e aí eu entro e esposo a ideia do doutor Benjamin. O governo do estado de São Paulo pretende gastar até hoje, ou até o último edital, 3 bilhões, 200 milhões de reais para ligar Guarujá a Santos. Eu ponho na ponta do lápis para quem quiser que 1,5 bilhão de reais eu desfavelizo, eu digo, um projeto desfaveliza o Guarujá inteiro, que são 100 mil pessoas morando em favela. Então é a prioridade. Quando o gestor, aí fica a questão, mais ou menos respondendo esses dois questionamentos, essas duas posições. Quando o gestor não tem dinheiro, o que ele faz? Ele é obrigado, uma questão moral, inclusive, de eleger prioridades para esta população. E aí o gestor tem que ser inteligente, preparado, conhecedor daquilo que faz, para poder verificar, enxugar o orçamento aqui, como a dona de casa faz. A senhora está vendo agora, gente. Quando o orçamento apertou no final do mês, o que você faz? Eu não vou comprar filé mignon, eu vou comprar lá um alcatrazinho, quando dá para comprar um alcatra. Antes da resposta do secretário Olívia, que eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. O secretário falou na primeira parte do programa... Eu sempre tenho medo quando ela olha para mim. Vai vir a pergunta. Vamos lá, Olívia. Não, Olívia, cadê nossa? Você falou no começo do programa dessa falta de investimento do governo do Estado. Eu já tinha lido uma declaração sua de que não há participação do governo do Estado nos hospitais de Cubatão, no hospital de Cubatão. Ao passo que no Hospital Guilherme Álvaro em Santos tem essa participação, no Ele é dos governos do Estado, Guilherme Álvaro. Emílio Ribas em Guarujá. Eu queria saber... Primeiro, qual que é a explicação para essa falta de investimento do governo do Estado no hospital de Cubatão? Se isso tem a ver com conflito partidário, porque Cubatão é gerido por um governo do PT, o governo do Estado é PSDB. E eu também queria entender um pouco mais essa distribuição de verbas. O que cabe ao governo federal, e ao governo estadual e ao governo municipal o trato com as questões de saúde? Só lembrando que o vereador Ademário de Cubatão é o vereador do PSDB, evidentemente, né? Mas já trouxe várias vezes vários números que dizem, não que em contrário que está sendo colocado aqui pelo secretário, pela prefeita e pelo governo da prefeita Márcia Rosa, mas que dizem basicamente o seguinte: em todo o estado de São Paulo, a cidade que tem o maior investimento per capita do governo do estado é exatamente Cubatão. Agora o secretário pode responder. Na saúde? Em tudo. Em tudo. Tudo. Então vamos lá. Dito pelo vereador, um vereador do PSDB, eleito o vereador mais votado de Cubatão, enfim. Vamos por partes. E aí a cientista política me faz uma pergunta política, que se eu responder o que eu quero responder, talvez eu não volte mais. Mas eu acho que não há uma explicação. Se eu me basear em critérios científicos, técnicos, não consigo entender. Eu não consigo entender porque algumas cidades são mais investidas pelo governo do Estado. Em Cubatão, hoje o governo do Estado, para eu não ser infeliz e mentiroso, nós temos um projeto que são chamados Santa Casa Sustentáveis, que na compra de 30 cirurgias, ele me investe 300 mil reais por mês, que eu estou há 3, 4 meses sem receber essa verba. É o investimento na saúde de Cubatão. No Pacto Federativo, que vem do SUS, a partir da década de 80, do milênio passado, né? Nós já estamos em 1980, a alta complexidade é incumbência do governo federal. A média complexidade, o que é uma média complexidade? Exames mais complicados, médicos especialistas e internações para cirurgias de médio porte. Governo do Estado. Atenção básica, prevenção da doença, promoção da saúde é uma característica do município. Mas a gente percebe que no Brasil, de uma maneira geral, não acontece isso. Os governos municipais, em detrimento de outras prioridades, tiveram que investir na saúde. E não está errado. Eu concordo com você. Se tem duas áreas básicas, que uma é saúde, que eu defendo, a outra é educação, que nós todos defendemos, são as prioridades de qualquer governo. Mas deveria então receber repasses maiores, né? Sim. Tanto do Estado quanto do governo federal. Da União, né? Essa é a minha segunda resposta. Não fecha a conta. E você me corta. Não é? Você me corta e já me monta o caminho. Como é que se resolve essa equação? Um é chorando. Eu venho aqui chorar. Eu venho dizer, olha, o governo do Estado não investe na saúde da minha cidade. O choro é meu, o direito é meu. Mas não me basta isso. A gente trabalha ao
margem do que a lei nos permite. Como é que você consegue? Você vai de porta em deputados federais, estaduais, pedindo verbas e emendas parlamentares porque você acha necessário e importante. A saúde, por exemplo. Terceiro ponto, tão fundamental quanto, é a gente fazer parcerias. Então, uma das parcerias com quem eu estou negociando é com a Promotoria de Justiça de Cubatão. Recentemente houve um vazamento de gás em Cubatão, 2 empresas são culpadas, está sendo negociado um termo de ajuste de conduta. A promotora me ofereceu a possibilidade de que esse termo venha para a saúde. Perguntou, você tem algo em que você gostaria de gastar? Tenho. Eu quero um novo pronto-socorro central para a minha cidade. Este pronto-socorro é quem recebe, olha só, a minha população inteira de Cubatão, a população que transita nas minhas estradas e o que é pior, todos os trabalhadores do polo industrial de Cubatão. Recentemente, todos nós vivenciamos isso, alguns até de uma maneira infeliz com selfies, um incêndio terrível em Santos, que graças a Deus não houve uma repercussão em vidas. Se houvesse em Cubatão, seria o meu pronto-socorro que atenderia as pessoas. Então eu preciso deste equipamento funcionando eficazmente, não apenas para a minha população, mas pela população da região inteira. Muito bem. Ione, participações aí com a gente, não? Antes do encerramento do bloco aqui, não? Temos sim, quem entrou em contato com a gente foi a Andressa, ela é mãe do menino de 3 anos que o Dr. Ayrton acabou de comentar. Em questão da saúde, meu filho morreu por falta de UTI, como falado pelo Dr. Ayrton. Procurei pessoas para tentar entrar com a ação judicial e não consegui nada. Mas o que a prefeita vai fazer para melhorar a saúde pública do Guarujá, para que essa situação não se repita com outras famílias? Infelizmente, a prefeita não está na bancada nesse momento, não é possível a gente falar em nome da prefeita de Guarujá, Maria Antonieta, não é? Então, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e, na volta, a gente dá sequência aqui ao painel regional, em instantes. Muito bem, de volta aqui com o painel regional, a gente chegando aqui ao terceiro bloco, o advogado Ayrton Cinto com a gente aqui, sempre à minha esquerda, tá certo? Na sequência, o secretário Benjamin Lopes, o doutor Benjamin, secretário de Saúde de Cubatão, a Olívia também com a gente e a Ione agora com uma matéria importante a respeito da CPFL, já que temos uma audiência pública promovida pelo vereador Banha do PMDB aqui na Câmara de Santos hoje à tarde, não é, Ione? Daqui a pouco, né? Para você que está no ao vivo. Você está na reprise, provavelmente essa audiência já acabou. Exatamente. O nosso repórter cidadão, Cristiano Silva, foi às ruas hoje de Santos perguntar para a população o que mais incomoda nessa questão dos aumentos e com certeza foi a conta de luz. Boa tarde, Ione. Boa tarde, amigos do painel regional. Estamos aqui no Embaré, na Avenida Oswaldo Cruz, agora na Feira Livre. Afinal de contas, hoje, dia 30 de junho, às 16 horas, na Casa do Povo, aqui na cidade de Santos, vai acontecer uma audiência pública promovida pelo vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, que vai questionar a CPFL referente aos vários reajustes que está causando aqui nos munícipes vários aborrecimentos. Eu estou com Dona Arlete, que também é munícipe aqui da cidade e vai expressar a sua indignação. A senhora está satisfeita com o preço da energia elétrica? Não, absolutamente. Quem é que estaria? Cada dia nós estamos economizando mais e pagando muitíssimo mais. Quer dizer, economizamos uma infinidade de que não temos mais aonde ir buscar. Eu acho que como qualquer outro munícipe e, no entanto, está uma coisa extorsiva. Aliás, como tudo, né? Como tudo. O que a senhora acha do alto preço da energia elétrica? O impacto é muito grande, né, em todos os sentidos, porque se a energia sobe, tudo sobe, aí vira uma bola de neve, né? Então, tá difícil. Continuamos aqui na Feira Livre e sabemos que a feira é o termômetro da sociedade, agora com o seu Vicente, que também vai expressar sua indignação com os altos reajustes da energia elétrica. O que você está achando do preço da luz? Está alto e eu estive analisando o meu lá em casa, chega a passar de 100%. Vai por 120% mais ou menos, desde que iniciou, né? Acumulando assim. Então o senhor não está satisfeito? Não estou, né? Ainda mais aposentado, né? Boturão, então agora quem falou foi o aposentado, hein? Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão aqui da Feira Livre para o painel regional. É com você, Boturão. Muito bem. Obrigado, então, nosso repórter cidadão, audiência pública, o vereador Banha, em cima desse tema, em cima desse assunto, né? Alta na energia elétrica, hoje, 4 da tarde, não é, Ione?
16 horas, na Câmara Municipal de Santos. Você que tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a reclamar, então compareça, né? Porque é um momento interessante. Não adianta ficar só reclamando, jogando pedra. Quando existe uma oportunidade, compareça, participe também. Mais um ato de cidadania, tá certo? Perguntinhas aí pra gente, os nossos convidados, Ione? Temos sim, pergunta da Cora Coralina. Ela diz: como sempre, parabéns pelo programa. Quando o assunto é Cubatão, eu gosto muito porque metade da minha família ainda vive lá. Pergunto ao secretário por que existem tantos casos de contaminação por bactéria na cidade e isso não é divulgado. Pois não, secretário? Cora Coralina, eu deveria te responder em poesia, mas hoje eu não vou fazer isso. Então, assim, primeiro, assim, não é uma verdade que os dados não são divulgados. Nós divulgamos todos os dados para a vigilância epidemiológica de Cubatão. Bactérias são responsáveis por diversas doenças, assim como os vírus e assim como os fungos. Então, assim, as principais doenças bacterianas hoje, no momento, são as pneumonias. E Cubatão é tranquila quanto isso, não é uma cidade contaminada. Vou dar um exemplo para você. Das cidades que compõem a nossa região, só 2 não tiveram epidemia de dengue neste verão. Cubatão é uma delas. Se você pegar os indicadores de mortalidade, esses indicadores são do Ministério da Saúde, Cubatão está dentro de todos os indicadores. O único indicador que a gente ainda está acima do que o desejo é mortalidade infantil. Por isso é o nosso grande chamamento para este ano, nenhum a menos. Nenhuma criança em Cubatão deve morrer desnecessariamente. Esse é um compromisso que a gente faz neste 1 ano e meio de governo que nos resta pela frente. Eu queria aproveitar também e mandar um abraço por Banha, um dos maiores vereadores aqui de Santos, que eu tive o prazer de participar do nascimento dos filhos dele junto com o Dr. Moreira. Um abraço. Muito bem. Mais participações aí, Ione? Marcelo é de Vicente de Carvalho. Doutor Ayrton, por que o governo do estado não investe em equipamentos de saúde no município de Guarujá, como, por exemplo, a instalação de uma AME? Será que, a exemplo do poupa-tempo do Guarujá, há um descaso por parte da prefeitura? O Guarujá sofre com o descaso da prefeitura, da administração municipal há alguns anos, e do governo do estado, sim, como a gente já havia dito e a gente vai continuar dizendo enquanto deixarem, enquanto a gente tiver coragem e força para poder falar. Quando este moço que está aqui do lado, Benjamin, decidiu... Obrigado pelo moço. Esse menino, praticamente, decidiu fazer do hospital ali, daquele prédio, daquele próprio público Vicente de Carvalho, uma maternidade, e dali aumentar o atendimento para chegar onde que eu acho que era e ainda é, e um dia será o ideal para a população de Itapema, que é um hospital de clínicas, atendimento 24 horas com especialidades, e isso poderia e deveria ser encampado pelo governo do estado através de uma AME. Se eu estiver errado, você me corrija. Então, decidiu, depois de 30 meses, a senhora prefeita do Guarujá, em 2009, fechou o Ana Parteira, dizendo que ia abrir dali 40 dias, eu tenho tudo documentado, porque foi objeto de uma ação popular que eu entrei. E não consegui convencer o juiz que ele tinha que mandar a prefeita reabrir o Ana Parteira ou fazer daqui no hospital público para o povo de Itapema. 150 mil pessoas. O governo do estado foi silencioso, praticamente concordou com 30 meses, um crime que a prefeitura do Guarujá, sob o comando da senhora prefeita à época, deixou 30 meses fechado aquele próprio público de saúde e depois reabriu através de um convênio. Eu falo isso porque eu fui o único, eu era membro do Conselho Municipal de Saúde. Eu fui o único que votou contrário a esse convênio, a esse contrato da Prefeitura do Guarujá com o governo do estado para abrir Emílio Ribas. Tinha que fazer um hospital de clínicas. Então, meu amigo, a gente sofre com descaso e miopia política, que não sabe diferenciar o que é prioridade e o que é necessidade na nossa cidade, tanto do estado, mas também do nosso governo municipal, infelizmente. Pois não, Olívia? Retomando um pouco o vídeo lá sobre os entrevistados em relação ao aumento dos preços, né? Uma das entrevistadas, ela falou que quando a luz aumenta, aumenta tudo. De fato, a gente está vendo, não só por conta do aumento da energia, mas que os preços estão aumentando, as pessoas estão consumindo menos, o que está revertendo em menos impostos para o município. Eu li uma notícia recentemente que a prefeita de Cubatão, ela determinou um enxugamento de 30% dos gastos. Agora, pensando aqui na questão da saúde, com o secretário presente, eu queria saber como é que pode ser feito um corte de 30% dos gastos, em especial, como é que pode cortar na área da saúde, que já tem um orçamento abaixo do necessário. O que vai ser cortado, o que vai ser mantido diante dessa crise?
Eu já me preparei para a Olívia. Assim, ela olhou, já a espinha treme. Ela quer me pôr numa situação. Deixa eu só fazer um comentário. Bem lembrado. Que assim, durante 6 anos eu fiquei calado. Eu tenho uma das maiores vergonhas que eu vi na saúde pública, foi o fechamento do Ana Parteira. Eu vi pela televisão mulheres recém-paridas, recém-operadas, sendo retiradas de ambulância. Isso é uma vergonha. Hoje, graças a Deus, Cubatão tem um grande secretário. O Dr. Rui, meu amigo pessoal, eu tenho certeza de que ele vai conseguir reverter alguns desses indicadores. Guarujá, né? Guarujá, desculpa. É o ato falho. É o medo da Olívia, não adianta, né? Ela olhou, já fiz o Cubatão tem um grande secretário. Muito obrigado. 1,70 m. Quando eu estava vendo o vídeo, eu estava me lembrando de uma coisa que é engraçado. A gente está sentindo no bolso o aumento da luz, mas tem luz em casa ainda. O duro é que algumas pessoas estão sentindo no bolso o aumento da água sem ter água em casa. Um pouquinho pior. Cubatão é uma cidade em que a maior parte do seu dinheiro vem do nosso polo industrial. Esse é o nosso grande drama. As indústrias começaram a ter problemas, uma delas está ameaçando fechar seu alto forno. A prefeita não fica omissa. Ela começa a discutir com as cidades em que tem a produção do aço, para discutir uma coisa muito interessante, alterar a alíquota do aço. Nosso aço hoje, neste momento, é mais caro que o aço chinês. Isto cria um problema na indústria de base do Brasil, que é uma conquista de Getúlio Vargas, década de 40, 45, no meio da Segunda Guerra Mundial. A gente não pode perder isso. Segundo, há um corte previsto de 30%. Não quer dizer que todos os contratos serão reduzidos em 30%. E aí eu concordo com o nosso amigo advogado. Tem que ter, não miopia, tem que ter clareza o que nós vamos cortar e aonde vamos cortar. Talvez a gente diminua alguns gastos supérfluos que a gente rediscuta a pactuação. Vou dar um exemplo, Olívia. 40% do meu atendimento em todas as unidades de saúde de Cubatão não mora em Cubatão. Da unidade básica, do pronto-socorro, do hospital. Quer dizer, em quase metade do meu orçamento na saúde, atendo pessoas de outras cidades. E nós vamos discutir claramente isso. Nós não temos a vocação de fornecedores de serviços para outras cidades. As outras cidades precisam se estruturar. Como é que se faz isso, se você me perguntar? Uma delas é distritalizando a saúde. Eu vou separar por bairros e aquela unidade de saúde, e eu estou falando o óbvio ululante. A unidade do bairro é para atender quem? A população do bairro. Além disso, eu tenho que discutir também o meu horário de atendimento. Porque é muito tranquilo eu falar, olha, minha unidade funciona das 8 às 5 da tarde. E quem trabalha não tem direito a se atender na saúde, tem que pegar um atestado, faltar no trabalho, receber ainda o rótulo de mau funcionário. Então, em algumas unidades, eu vou ampliar os horários de trabalho para os moradores de Cubatão. Então, uma das maneiras de eu reduzir os gastos é distritalizando, respeitando a lógica que todos somos cidadãos brasileiros. Não estou dizendo que uma pessoa que passe mal e vá ao pronto-socorro vai ser exigida onde ela mora. Mas na unidade básica, sim. Na minha unidade de especialidades, que não é minha obrigação, mas eu mantenho, eu vou começar a discutir que somente para os moradores da cidade. Perfeito. Ione, mais telespectadores com a gente aí? Temos sim, o Manelão do Bitaru, ele diz: Senhor Benjamin, fala para a senhora prefeita mandar os cargos comissionados e agraciados dos vereadores embora, que sobrará dinheiro para a saúde. Cubatão sempre foi uma cidade rica, mas infelizmente o PT é um partido nômade e vão encher os bolsos onde ganham eleições. O senhor concorda? Eu discordo em gênero e grau com o senhor. Por exemplo, eu não sou morador de Cubatão, mas eu sou morador da cidade do lado, Santos. O meu primeiro emprego público foi em Cubatão. Meu primeiro campo de estágio foi em Cubatão. Nós vivemos numa cidade que é conurbada, numa região conurbada. As pessoas que trabalham em Cubatão moram em Santos, as pessoas de Santos trabalham em Cubatão e moram em Cubatão. Essa conurbação é evidente. Segunda questão, eu já fui secretário de 3 cidades, Ribeirão Pires, Guarujá, que muito me orgulhou, e Cubatão. A cidade em que eu tive menos cargos para dispor é Cubatão. Eu tenho 4 cargos de diretoria apenas para discutir a saúde da cidade inteira. Então, acho que se cria um mito desses cargos comissionados de Cubatão. Pegue o organograma da Prefeitura de Cubatão e o senhor verá que tem poucos cargos. Talvez não devesse ter nenhum, em nenhuma cidade.
talvez a gente pudesse evoluir para que todo funcionalismo público tivesse uma carreira de Estado, que é uma discussão que a gente tem há muitos anos. Que a medicina, que o médico de saúde pública seja uma carreira de Estado, em que você vai galgando posto a posto. Infelizmente, neste momento, ainda não é a regra do jogo. Muito bem. Ayrton, por favor, para a gente fechar aqui o painel regional rapidamente de hoje. eu quero parabenizar o vereador Banha pela iniciativa de hoje, a discussão, mais uma vez, defendendo o cidadão na relação com o poder público, na prestação do serviço público essencial, e mandar um grande abraço e dizer que a Associação dos Moradores da Vila Nova do Guarujá já existe juridicamente, está fortalecida. Um grande abraço ao Tiago Gentil, que é o presidente, e dizer que nós estamos todos juntos. Eu, o Tiago, toda essa comunidade que hoje chega a quase 6.000 pessoas, e nós vamos, se Deus nos abençoar e vai abençoar, a nossa luta para trazer e levar dignidade para vocês. A luta continua, depois a gente conta mais. E só para fechar, Ayrton, os vereadores da Câmara, da Comissão Especial de Inquérito, lá do caso das merendas, né? Foi até o aeroporto de Congonhas ontem para tentar pegar a assinatura da prefeita, né, no documento, na intimação para que ela compareça, é isso? Eu posso resumir rapidamente em uma palavra o meu sentimento, eu acho que é o sentimento de toda a população do Guarujá: vergonha. Eu me sinto envergonhado de ter uma prefeita que foge de um vereador para não receber uma intimação para poder se defender. Foi isso que aconteceu. Se for o contrário, alguém que me corrija, alguém que me processe, a prefeita também, se quiser, processa. É uma vergonha a prefeita do Guarujá fugir, correr, se trancar durante 30 minutos dentro do banheiro do aeroporto para não receber uma intimação para começar a se defender de acusações graves envolvendo a merenda. Eu resumo, repito, numa palavra: vergonha. Vamos fechando o painel regional. Agradeço ao Ayrton mais uma vez com a gente, Ayrton Cinto. Obrigado ao Dr. Benjamin, secretário de Saúde de Cubatão. Até uma outra. Obrigado, sucesso lá na saúde da cidade, sem dúvida. A Olívia também, obrigado mais uma vez por estar conosco. E a Ione, claro, diariamente com a gente aqui, acompanhando você e a produção do painel. De segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Nos finais de semana, painel regional Weekend, não é? No sábado, 3 da tarde e no domingo, às 5 da tarde. Obrigado.